Olá. A discussão em torno da necessidade de um novo pacto federativo tem dominado a pauta do Congresso Nacional. Para debater esse tema, o nosso convidado aqui no Cidadania é o senador João Vicente Claudino, do PTB do Piauí. Senador João Vicente, o senhor participou ativamente dos debates em torno dos novos critérios para o Fundo de Participação dos Estados. Como é que o senhor se posicionou nessa questão? Qual é a sua opinião a respeito dessa necessidade de termos um novo pacto federativo? Armando, nós temos que rediscutir o pacto federativo. Realmente, o pacto federativo, e principalmente com o aumento das responsabilidades para estados e os municípios, com a famosa municipalização de determinadas áreas importantes da ação administrativa, onde essa ação é municipalizada, mas não chega os recursos na mesma proporção da responsabilidade que municípios e estados recebem, essa responsabilidade de descentralizar as ações a nível de país. E nós temos a necessidade de discutir. Eu só critico, que é uma pena, nós discutimos isso de uma maneira fatiada. E a discussão do FPE, que nós já estamos há 20 anos de atraso, que a Constituição determinava que em 92 nós determinássemos isso de uma maneira flexível, que de certo tempo definirmos um hiato de tempo para que esses coeficientes de fundo de participação estadual fossem novamente medidos. Nós só fizemos agora 20 anos por pressão do STF. Mas a discussão, na minha opinião, se transcorreu aí, de certo modo, até um tempo recorde, porque tem aqueles que perdem e os que ganham. Porque o Fundo de Participação, ele foi concebido para diminuir as distorções e as desigualdades nacionais e que hoje, como é o caso do Piauí que representa, nós já sofremos são as desigualdades regionais, a diferença de recursos e para que a gente possa dar qualidade de vida dentro da própria região do Nordeste. Então, dentro do que foi votado no Congresso, e o Piauí ganhou, apesar de que esses índices ficam estáveis nos índices atuais até 2016, nós vamos ter, a partir de 2017, um acréscimo aí de 0,54% nos índices, que dá em torno de um aumento de 12%. Para nós, que o Fundo de Participação representa mais de 40% da receita do Estado, é muito importante qualquer aumento. Para São Paulo, que representa 1% ou menos do que isso, ganhando ou perdendo, não afetaria muito isso. O senhor, como senador da República, considera, então, justas as reclamações dos prefeitos que entendem que a divisão do bolo dos recursos do Tesouro deveria ser revista, quer dizer, com a União cedendo uma parte desse bolo para os estados e para os municípios? Não tenha dúvida. Há uma concentração muito grande ainda na união de recursos. Estou dizendo, as responsabilidades têm se descentralizado e chegado mais responsabilidade a estados e principalmente aos municípios brasileiros que pesam hoje, vendo dados que têm um comprometimento da sua receita, principalmente com duas despesas muito grandes, que é pessoal e serviço de terceiros. Hoje os municípios brasileiros, em torno de 70% da sua receita é comprometida com essas despesas, certo? De terceirização de serviços e o comprometimento com o pessoal. Quando nós fazemos uma rediscussão do Pacto Federativo, onde o ano passado nós votamos uma resolução 72, que trata da questão dos portos, onde havia uma guerra fiscal dos portos, onde a gente discute o comércio eletrônico, onde nós não conseguimos unificar o ICMS, que é um tema ainda muito mais complexo, onde o governo também tenta criar a partir daí de taxas que representem nacionalmente, né? Como se fosse um IVA dos países como os Estados Unidos e a Comunidade Europeia. Como o Fundo de Participação e outros temas que aí, ao final disso, incluindo o royalties do petróleo, que nós vamos saber quem desse pacto federativo saiu nessa balança vencedor, ou ganhou mais ou ganhou menos,
nós esperamos que seja compensado aí as desigualdades para os estados mais pobres, como os estados do Nordeste, principalmente Piauí, Alagoas, Paraíba e outros estados do Brasil. Quer dizer, o senhor está detectando um problema infrarregional, ou seja, dentro das próprias regiões, há situações de desequilíbrio que também precisariam ser sanadas. Ah, sim, tranquilamente, tranquilamente. Hoje o Piauí, o Nordeste, determinados estados teve um crescimento muito grande, principalmente como Bahia, Pernambuco e Ceará, por investimentos que modificaram a realidade desses estados já nas últimas 3 décadas, principalmente, e por governos que se voltaram a uma cultura de desenvolvimento econômico importante e mudaram certas realidades sociais e econômicas desses estados. Nós já temos uma distância muito grande dentro do Nordeste para estados como esse, sem falar em estados mais ou menos parecidos com o Piauí. E nisso se reflete a situação que você tocou dos prefeitos. Os prefeitos, ele tem vindo a Brasília constantemente para ver se, como se ganhou há um tempo atrás, ainda no governo Lula, através de um projeto, o repasse de mais 1%, que seja também repassado mais recursos, certo? Que não seja só os recursos, como os royalties do petróleo, que vem vinculado de uma maneira legítima a áreas prioritárias como educação e saúde, mas que haja recursos para que eles possam também fazer investimentos importantes na infraestrutura dos municípios. O senhor falou na redistribuição dos royalties do petróleo. O senhor acha que a maneira como está sendo prevista agora, quer dizer, acabou aquele privilégio que os estados produtores tinham? O senhor acha que isso é um critério que corresponde mais a uma justiça federativa, digamos assim, a uma correção dos desequilíbrios federativos? Não tenha dúvida, a Constituição é clara. Agora, como uma lei, há interpretações dentro da sua conveniência. Como você tem um bem nacional que é produzido dentro do mar territorial, a 300 quilômetros de uma costa, a 7 quilômetros de profundidade, você coloca isso como uma extensão da área territorial de um estado? Não. O que é produzido no território, em terra, nesses estados, sim. Há um dano ambiental, há uma exploração localizada, mas dentro do mar territorial tem que ser distribuído para que essa riqueza nacional realmente chegue a todos os rincões do país. E mude a realidade, porque essa preocupação de diminuir essas desigualdades, de distorção e também com que se vincule esses recursos, que é uma preocupação que eu acho correta, a áreas específicas, para que esses recursos também, chegando a estados e a municípios, chamado de confrontante, mas traduzindo não produtores, eles não sejam diluídos na sua aplicação, disperso, porque também o efeito deles será pequeno na transformação de uma realidade que até possibilite a diminuição dessas desigualdades regionais e nacionais. Senador, o governo federal defendeu e defende 100% dos recursos oriundos do pré-sal para a educação. No entanto, a Câmara aprovou 75% para a educação e 25% para a saúde. O senhor, pessoalmente, como é que se posiciona diante dessa encruzilhada, desse dilema aí? Eu sou a favor dos 75% para a educação e 25% para a saúde. Até porque, quando esse recurso chega lá no município, que faz parte da receita municipal, em cima desses recursos, o próprio gestor vai ter que, dentro da sua ginástica orçamentária, tirar 7% para o legislativo municipal nos municípios até um certo nível de população. Daí diminui. Então, mesmo recebendo recursos, 7% do legislativo municipal, 5% para assistência social. Então, também desse recurso, ele vai ter que ter, nos outros recursos, como ICMS, como os impostos municipais, ele tirar a parcela disso para cobrir esse comprometimento já da lei orgânica do município
com essas receitas e também os comprometimentos com os programas federais. Isso é um ponto. Agora, também quando você determina essa aplicação, a gente evita, Armando, que aconteça, até porque as eleições municipais são intercaladas entre as eleições estaduais e isso prejudica o planejamento municipal. Quando um prefeito é eleito ou quando um prefeito é reeleito, ele pega a metade de um governo estadual e de um presidente da República que pode não ser reeleito. E isso muda toda uma estrutura, pode mudar programas, muda a interlocução com os municípios e isso dificulta. Então, é um preço que o município paga. E isso faz com que, em virtude disso, também o município possa pecar não na má aplicação, mas no gasto. O gasto realizado pelo município não ter tanta qualidade, porque ele está voltado para um momento eleitoral que intercala as eleições estaduais. Então, é um sentimento que me preocupa também. Então, no momento que se vincula a uma área específica, como a educação e saúde, que são dois pilares de uma gestão, a gente já dá uma qualificação a esse gasto. Senador, o senhor falou aí dessas dificuldades de meio de mandato. Os prefeitos cujo mandato estão sendo exercidos no momento sofreram também com a política federal para enfrentar a crise econômica, o governo federal isentou ou reduziu diversas tarifas de impostos federais. Como é que o senhor vê isso dentro desse novo quadro da nova FPE? Isso. FPE. Nós, inclusive, para corrigir, nós criamos uma cláusula que eu chamo de uma cláusula de proteção. Então, a partir dessa lei do FPE, a presidente ainda está no período de avaliar se vai vetar ou sancionar, mas se por acaso vetar, nós temos que tomar uma atitude, porque nós criamos uma cláusula onde uma emenda foi colocada à lei para que qualquer desoneração, como instrumento legal de uma política econômica que o país, dentro de todos os instrumentos que são utilizados, como taxa de juros, como câmbio, também as desonerações fazem parte desses instrumentos, não se utilize de desonerar utilizando impostos compartilhados e, se for compartilhado, fique só o ônus dessa desoneração com o governo federal. Nós não podemos colocar mais a mão nos recursos municipais e estaduais. Já estão sacrificados. Criou-se um mecanismo de compensação. De compensação. Então, daqui para frente, não há como a gente entrar nos recursos municipais e estaduais, quer dizer, fazer festa com chapéu alheio, certo? O governo federal tem que assumir as suas responsabilidades e, se vai desonerar, que desonere só da parte dela do bolo de receita, principalmente de IPI, que é hoje que mais afeta os fundos de participação municipal e estadual. E eu pergunto ao senhor, essa reforma do FPE, ela corresponde no sentido de... Deixou de ser necessária uma reforma tributária ampla e global, ou o senhor, como senador da República, continua considerando necessária e fundamental que o Senado e o Congresso Nacional se debruce sobre esse assunto a curto, médio prazo? Não, aí é que nós temos que... É um desafio muito grande fazer uma reforma tributária, uma reforma fiscal. Nós ainda estamos no âmbito público, da gestão pública, com todas essas medidas que tenta se discutir, de Resolução 72, de comércio eletrônico, de FPE, ainda muito vinculados, os royalties, à gestão pública. Nós precisamos desregular, não sei em que medida, a economia brasileira. A economia brasileira ainda é uma economia muito engessada, muito regulada, com muitos tributos, muito difícil de compreensão, apesar de o Congresso ter tomado em algumas medidas do simples, super simples, e ter estendido isso a determinadas categorias. Na semana passada, nós criamos o super simples dos advogados, para que isso facilite a formalização de pessoas que estavam na informalidade, mas que hoje contribuem, quer dizer, a malha de contribuintes aumentou muito, mas a economia
do Brasil, ainda vista pelo mundo, é uma economia complexa. Então, nós precisamos discutir. Não é um tema fácil. Não é um tema fácil, até porque tem que ter um diálogo e uma interlocução muito forte com o Executivo para que haja essa compreensão de flexibilizar essa relação tributária, fiscal, entre a iniciativa privada e o governo federal, para que nós possamos desregular a economia, e eu tenho certeza que facilita a competitividade e o Brasil tende a crescer ainda muito mais. Senador João Claudino, muita gente tem previsto nuvens difíceis no nosso horizonte próximo, quando se refere à análise da economia. Como é que o senhor, como senador da República e como empresário, está divisando o horizonte da economia brasileira? Olha, eu vejo a política econômica, nesses últimos anos, ela atacou numa frente só. Ela fez o crescimento econômico do Brasil pela ponta do consumo. Então, nós diminuímos, de certo modo, as desigualdades, mais gente ingressou na classe média, o consumo e o nível de emprego foi mantido pelo estímulo ao consumo, e isso tem um limitador até pelo endividamento das famílias. Hoje nós sentimos um crescimento menor por conta de uma recuperação americana, por conta de uma própria economia chinesa que afeta, quando a economia chinesa dá um freio, afeta o mundo inteiro, principalmente nós que somos exportadores de commodities. Então nós vivemos tempos atrás onde os commodities estavam com preço muito bom, a economia chinesa crescendo a mais de 2 dígitos, a economia americana ainda em recessão, o dólar a um câmbio muito baixo que prejudicava a exportação, mas de certo modo trazia uma importação a um produto mais barato. Agora o dólar subiu, então nós importamos também os contratos que ainda estão em vigor, se não for renegociado, nós importamos inflação, porque o preço com o aumento do dólar vem junto, certo? E nós temos que agora tomar, de certo modo, medidas, porque apesar do nível de desemprego baixo, nós estamos mais ou menos numa atividade de pleno emprego, mas a indústria, nos últimos meses, tem dado um sinal pelo menos de desconfiança, não atingindo bons resultados. O varejo, no último mês, também se comportou da mesma maneira. O crescimento do PIB, que se iniciou, se dizendo, até pelos últimos 3 meses do ano passado, um crescimento em torno de 4,5%. Se baixou para 3%. Os últimos dados de consultoria dessa semana passada varia de 1,8% a 1,9%, ou um pouco menos. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande para que nós possamos tomar as medidas certas na economia, para que o crescimento econômico ele não caia mais e se mantenha pelo menos acima de 2,5%. E se eu perguntasse ao senhor, que gargalos principais o senhor acha que deveriam ser enfrentados com firmeza aí agora? Olha, eu acho que tem um ambiente de investimento propício. A discussão da reforma tributária, pelo menos o aceno dela, já seria uma disposição do governo de sentar para negociar, certo? Uma política econômica mais equilibrada. Eu acho que a política econômica, nós mantivemos os juros da taxa Selic baixo por muito tempo, que o próprio conceito de todos os economistas não precisaria tanto. Nós quisemos usar isso como uma retórica de imagem, onde o Brasil estava se inserindo dentro de um contexto mundial, onde países que chegam a taxa de juros zero, agora nós estamos aumentando a taxa Selic, onde nenhum lugar do mundo, nenhum país, pelo menos referencial do mundo, tem se aumentado a taxa Selic. Consequentemente, nós aumentamos o endividamento do país. Então, nós temos que ter uma política econômica mais equilibrada. Nós temos que ter discussão de cenários, nós discutimos isso até na nossa bancada do Bloco União e Força, que o governo era preciso escutar
a classe empresarial regional, porque às vezes você se tranca entre paredes com 10 ou 15 que representam teoricamente a economia nacional, inclusive a eles que não passam um bom momento agora dentro do cenário que nós estamos vivendo, e às vezes aqueles representativos do Norte, do Centro-Oeste, do Nordeste, ou mesmo do Extremo Sul, têm uma realidade diferente, comportamentos diferentes. Então eu acho que o governo tinha que tomar essa postura mais proativa para que a gente tivesse uma reação de cenário. Senador, alguns analistas esbanjam um certo otimismo quando projetam o futuro do Brasil, pré-sal, temos uma riqueza enorme aí no subsolo, enfim, e muitos acham que essa riqueza ainda é uma quimera. O senhor, pessoalmente, o senhor vê com otimismo o futuro do Brasil a médio prazo, nos próximos 10, 15, 20 anos? Eu vejo até mais do que isso. Eu acho que o Brasil tem as riquezas minerais que tem, não só o petróleo, mas minério, importantes até para a economia mundial. O Brasil é grande produtor, pode se tornar autossuficiente no combustível, né? Porque nós importamos ainda gasolina refinada. Agora, nós temos um ambiente para a produção agrícola como um celeiro mundial, temos um clima propício. O que nós temos que fazer é a parte de gestão de governo, mesmo que tenha melhorado nos últimos anos, em algum ponto, mesmo que os resultados dessa economia tenham sido, ou bem ou mal, mais bem distribuído pela população nacional, incorporado a isso qualidade de vida a uma parcela da população que não tinha tanto acesso, e é por isso que se vai às ruas para que essa qualidade de vida não diminua, que seja dali para frente, para que nós possamos atingir uma classificação de um país que se aproxime de um país de primeiro mundo, não só ter uma sétima economia do mundo, mas ter a qualidade de vida que chegue à nossa gente, a cada canto desse país. Então, eu imagino que todo esse cenário, o Brasil mudando de certo modo, um certo viés, onde nós temos hoje a cobrança de imposto que tem a Inglaterra, mas nós não temos o serviço público que tem a Inglaterra. Então, a arrecadação é 36% do PIB. Então, nós temos que agora avançar, ou desregulando, eu insisto muito nessa parte, para que até que o custo-benefício, que o contribuinte se senta participante desse processo e contribua e o serviço melhore. E o senhor, como senador nordestino, está satisfeito com o andamento das obras do famoso PAC, Programa de Aceleração do Crescimento? As obras lá, que atingem diretamente a região do Nordeste, estão indo bem? Olha, no tocante, Armando, às obras hídricas, que eu acho que são as prioritárias para o nosso estado, que é o estado do Piauí, eu toco em 2 pontos, as hídricas e a de energia. Energia, nós tivemos o Luz para Todos, o mais atrasado do Brasil. Nós ainda não chegamos à universalização da energia em todo o estado do Piauí. As obras hídricas, onde de acúmulo de água e principalmente de adutoras para a comunidade, onde nós tivemos uma seca o ano passado e ela perdura ainda, apesar das chuvas que teve esse ano, mas ainda perdura, uma seca que, segundo os habitantes do semiárido piauiense, talvez tenha sido a maior desde que Cabral descobriu o Brasil. Então, nós temos que acelerar. Algumas obras dessa têm avançado, outras ainda estão muito lentas para que a gente possa levar esse benefício às nossas comunidades. As obras infraestruturais de rodovias têm andado a um ritmo um pouco mais rápido. A Transnordestina, que corta o Piauí, uma ferrovia que leva o que o Piauí produz, principalmente no Cerrado, que é ali o Cerrado do Piauí, do Maranhão, do Tocantins, e o Cerrado de Barreiras, o Luiz Eduardo Magalhães, que é o chamado Mapito, Maranhão, Piauí, Tocantins, hoje de uma alta produtividade,
mas leva a nossa matéria-prima para a Suape e para a Pecém. Nós temos também que buscar um ramal ferroviário e possibilitar-se assim ao Piauí ter um sonho, a concretização de um sonho que é o Porto de Luiz Correia, que é o único estado do Nordeste que tem saída para o mar, que não tem um porto, que tivesse o Porto de Luiz Correia. Então são obras que tem, principalmente a da rodovia, da ferrovia, tem que avançar a um ritmo mais forte e na água também atingir outras regiões do estado. Se eu pedisse ao senhor, como última pergunta, que o senhor fizesse um rápido diagnóstico da economia piauiense hoje, qual é a vocação hoje do Piauí? Olha, o Piauí ele é impressionante, é um estado muito grande, 252 mil quilômetros quadrados, mas ele tem vocações muito específicas. Nós temos o maior rio do Nordeste, que é o rio Parnaíba. Não é o São Francisco, o São Francisco nasce em Minas, mas um que nasce no Nordeste e desemboca no mar no Nordeste é o Parnaíba, tem 1.500 quilômetros de extensão, fica entre o Piauí e o Maranhão, uma região riquíssima para projetos agrícolas, de fruticultura, de cana, como tem, e açúcar e álcool. Enfim, já existe até em Guadalupe, os platôs de Guadalupe, em Parnaíba, os tabuleiros litorâneos, inclusive com produção de frutas orgânicas para exportação. Nós temos uma parte mineral no semiárido piauiense muito forte. Nós temos grãos nos cerrados do Piauí, onde são 3 milhões de hectares agricultáveis. Então você tem a soja, você tem algodão. Alguns dias atrás, em reportagem nacional, a produtividade de soja e algodão no estado do Piauí. Nós temos o turismo também, apesar do Piauí não ter se inserido, o Nordeste está sendo muito bem recebido pelos turistas internos do Brasil, principalmente do Sul e Sudeste, mas muito para Fortaleza, para Recife, Salvador. Mas o Piauí tem a Serra da Capivara, como berço do homem americano, tem o Delta do Parnaíba no litoral, nós temos mais 2 parques nacionais, então nós temos uma riqueza importante cultural, gastronômica, belezas importantes, que também pode ter na atividade turística uma receita dentro do nosso PIB estadual. Senador, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador João Claudino, do PTB do Piauí. Eu quero lembrar aqueles que quiserem encaminhar comentários, sugestões ou críticas, que podem fazê-lo via telefone, ligando no número 0800 61 2211 ou através do nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo Cidadania, aqui na TV Senado.